Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu já começo essa edição falando de economia. A Confederação Nacional da Indústria revisou para cima a projeção de crescimento da economia brasileira para este ano. O otimismo se deve principalmente pela melhora das cadeias produtivas, do emprego e também da renda. A CNI informou que a nova projeção para a economia brasileira prevê crescimento de 3,1% neste ano. A estimativa anterior para o Produto Interno Bruto, que é a soma de toda a produção e serviço do país, era de alta de 1,4%. Os dados fazem parte do informe conjuntural do terceiro trimestre. A revisão positiva acontece após a mudança de cenário no primeiro semestre. Entre os motivos apontados pela indústria estão a melhora das cadeias produtivas, o aumento do emprego e da renda e a desaceleração da inflação. O informe indica que a indústria tem usado alternativas para reduzir e contornar o problema da falta de insumos. A produção industrial manteve ritmo de crescimento, ainda que moderado, na maior parte do ano. A previsão para o PIB industrial também aumentou, de 0,2% projetado anteriormente para 2%. Já o setor de serviços segue em crescimento com a normalização de suas atividades no pós-pandemia, sobretudo aquelas ligadas à mobilidade das pessoas. Com isso, a projeção desse setor passou de alta de 1,8% para alta de 3,8%. E a atividade de serviços mais aquecida impulsionou o mercado de trabalho com um aumento significativo do número de pessoas ocupadas. Em 2022, essa trajetória foi acompanhada pelo avanço do rendimento médio, o que não havia acontecido em 2021. E atenção agora a essa notícia de utilidade pública. O prazo para atualizar dados do Cadastro Único e evitar, assim, a suspensão do Auxílio Brasil vai até sexta-feira. O CadÚnico, como é conhecido, permite a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais do governo federal. Os beneficiários do Auxílio Brasil, que estão há mais de 2 anos sem alteração, têm até sexta-feira para atualizar suas informações no Cadastro Único e evitar a suspensão e o cancelamento dos benefícios. O CadÚnico é o principal instrumento do governo para a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, como tarifa social de energia elétrica e benefício de prestação continuada, além de dar direito ao auxílio emergencial e ao Auxílio Brasil, entre outros benefícios. Várias localidades têm registrado muitas filas com beneficiários interessados em atualizar os seus cadastros. Cerca de 260 mil famílias ainda precisam fazer a atualização cadastral e podem ficar sem Auxílio Brasil. Se os dados não forem regularizados, as famílias podem ser excluídas do Cadastro Único a partir de julho de 2023. As informações são utilizadas ainda pelos estados e pelos municípios para a implementação de políticas públicas. Estar no Cadastro Único é pré-requisito para que a inscrição em programas sociais seja avaliada. Eu vou falar agora de um problema na região norte do país. Nas últimas 2 semanas, 2 pontes desabaram no Amazonas e a reconstrução das passagens segue sem previsão. O Departamento Nacional de Trânsito segue sem dar previsão de quando uma ponte provisória vai ser construída após o desabamento na BR-319. O acidente aconteceu no quilômetro 23 da rodovia, no município de Careiro, no interior do Amazonas. 4 pessoas morreram e 14 ficaram feridas. 10 carros foram retirados do rio e os bombeiros seguem procurando por uma pessoa que ainda está desaparecida. Desde o acidente, motoristas e moradores que utilizam a rodovia e aguardavam o restabelecimento do tráfego de veículos na região assistiram outro desabamento no último sábado. A queda da ponte sobre o rio Altaz-Mirim, a 2 quilômetros de onde foi o primeiro acidente. No local do primeiro acidente, maquinários realizavam trabalhos de compactação do solo, mas não houve confirmação se a obra é voltada para a construção de uma ponte provisória. No dia 30 de setembro, 2 dias depois da primeira ponte cair, o governo estadual informou que uma estrutura metálica provisória seria construída no local em menos de 2 semanas, para o tráfego de veículos. O serviço ficaria a cargo do Exército Brasileiro, sobre a coordenação do DENIT.
E eu trago agora as notícias internacionais. A tensão não para de aumentar na Ucrânia. A Rússia anunciou nesta terça-feira novos bombardeios em diferentes áreas do país. Moscou anunciou nesta terça-feira que lançou intensos bombardeios de novo em diferentes áreas do país vizinho. As Forças Armadas da Federação Russa continuaram com ataques aéreos e marítimos maciços com armas de precisão de longo alcance contra o controle militar ucraniano e as instalações do sistema de energia. O objetivo foi alcançado. Todas as instalações designadas foram atingidas. No dia anterior, a Rússia realizou uma onda de ataques na Ucrânia, inclusive em Kiev, que não era bombardeada desde o final de junho. O presidente russo Vladimir Putin destacou que os bombardeios constituíram uma resposta ao atentado à ponte que liga o território russo à Crimeia. De acordo com o líder, o episódio foi cometido por forças ucranianas. Ainda nesta terça-feira, os serviços de emergência ucranianos informaram que pelo menos 19 pessoas morreram e 105 ficaram feridas nos bombardeios. Eu continuo falando de notícias internacionais. A ONU denunciou nesta terça-feira os últimos ataques russos na Ucrânia, alegando que houve violação do direito de guerra. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos destacou que muitos alvos civis foram atingidos pelos ataques realizados em horário de pico. Estamos muito preocupados que alguns dos ataques parecem ter alvejado infraestruturas civis. Muitos objetos, incluindo prédios residenciais, infraestrutura civil vital e pelo menos 12 instalações de energia foram danificadas ou destruídas em 8 regiões. Isso indica que os bombardeios podem ter violado os princípios da condução de hostilidades da lei humanitária internacional. O órgão pediu ainda que a Rússia se abstenha de qualquer escalada de violência. O presidente Vladimir Putin chamou a ação de terrorista. Uma boa notícia. Depois de 2 anos e meio de restrições severas por causa da pandemia de Covid-19, o Japão reabriu de vez as portas para o turismo. Autoridades esperam com isso a chegada de visitantes atraídos por uma moeda desvalorizada, o que vai ajudar a sustentar a economia. Na madrugada desta terça, chegaram turistas de Israel, França e Reino Unido. A gente queria vir para o Japão há muito tempo, estava na nossa lista de lugares para visitar há muito tempo. Meu emprego mudou, o Japão reabriu e foi a oportunidade perfeita para isso. Passamos a última semana planejando e a reabertura deixou tudo perfeito. Eu estava só esperando o anúncio da reabertura. Quando ouvi que ia ser no dia 11 de outubro, comecei a planejar e aqui estou. O Japão fechou as fronteiras no início da pandemia e impediu, inclusive, o retorno de residentes estrangeiros. A partir desta terça, a entrada sem visto para visitantes de 68 países e territórios foi retomada. Entre as exigências para os turistas está a obrigatoriedade de estar vacinado ou de apresentar um teste negativo para o coronavírus 3 dias antes da viagem. O Japão recebeu um recorde de quase 32 milhões de visitantes estrangeiros em 2019, número que caiu para 250 mil em 2021. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!